É muito especial para mim. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Elias Bonfim do Amaral, junto com a pastora Terezinha. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Pastor Elias é alguém que dispensa comentários, né? É prazer poder estar conhecendo de perto, mas eu estava na convenção, irmãos, eu posso falar do que eu vi. Pastor Elias, desse jeito aí, carismático lá na convenção, eu vi que o pessoal precisava falar uns 20 minutos, 25, para apresentar o relatório, e aí se fosse bom, eu passava, né? O pastor Elias não precisou de muito tempo, não, para ser aprovado o relatório dele, não. Foi bem rapidinho. E é muito bom, porque eu prego em muitos lugares aqui perto, e o pessoal sempre fala do pastor Elias desse jeito. O pastor Elias é exatamente assim. Então, é um prazer, uma honra poder estar aqui junto com o pastor, junto com a pastora. Meu muito obrigado. Louvar a Deus também pela vida do pastor Edwin. Acertei, né? Muito obrigado. Pastor Eduardo Amaral. É mistério, né, pastor? Pastor Eduardo Amaral, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança. Pastor Anselmo, Gabriel, obrigado, muito obrigado pelo convite. Meu sentimento é de gratidão e por isso eu só posso dizer muito obrigado. Trago a paz do Senhor do meu pastor para os irmãos, meu pastor local, pastor Tacílio Pedro de Macedo, sou da Debrais, Vila São José. Trago a paz do Senhor do meu pastor, da minha liderança, Bispo Samuel Ferreira. Os irmãos se recebem, digam amém. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 3 a seguir, vamos ler a palavra de Deus. O texto diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-a, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Eu quero ler com você o versículo 10 agora, 10 e 11. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Eu gostaria que, antes de você se assentar, nós estamos no janeiro profético, eu gostaria que você liberasse a seguinte palavra profética para pelo menos 3 pessoas. Você vai dizer o seguinte para ela: vai acontecer na sua vida 153 grandes milagres. Diga isso para ele, diga isso para ela. Glória a Deus. Eu quero profetizar que nas nossas vidas vai acontecer no mínimo 153 grandes milagres. Tem alguém que recebe e pode confirmar essa palavra com glória a Deus? Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso aos irmãos. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro. É uma autobiografia. Eu falo sobre o meu ministério, sobre tudo que Deus tem feito na minha vida, sobre aonde Deus tem me levado. Eu sei que eu sou muito novo, eu sou um menino ainda, tenho apenas 19 anos de idade, tenho muito para aprender, tenho muito para caminhar, mas já deu tempo de escrever um pouquinho sobre a fidelidade de Deus na minha vida. Então, o livro está no valor de R$20, no final do culto eu vou estar vendendo os livros para os irmãos, e eu trouxe também alguns cones trufados,
Tem um mistério nesses cones, irmãos, que quem come não engorda, quem é feio fica bonito e quem está encalhado no mesmo ano casa. E tem gente do retiro que eu não sei se casou, mas está mais bonito. Eu não vou dizer nem quem é, mas está mais bonito. Então, o valor de R$5 para abençoar a sua vida no final do culto, eu vou estar vendendo. Gente, quem me ouve, por favor, diga amém. Vamos lá. O capítulo 21 do Evangelho de João, ele é tão rico que não dá para falar apenas em um culto. Então, nós vamos dividir ele. Eu vou falar sobre uma parte, e se Deus nos permitir uma próxima oportunidade, eu abordo outros detalhes. O capítulo 21 registra mais uma manifestação de Cristo aos seus discípulos. Um grande estudioso diz que nós podemos observar 4 aspectos nessa manifestação de Jesus aos seus discípulos. Primeiro, ele se manifestou no momento adequado, quando os discípulos estavam confusos e desanimados. Segundo, ele se manifestou de forma gradual. Terceiro, ele se manifestou de forma amorosa, chamando-os de filhos. Quarto, ele se manifestou de forma poderosa, fazendo milagre. No primeiro dia da semana, diz a Bíblia, que as mulheres foram ao túmulo de Jesus, se deparam com a pedra removida. Ao entrarem no túmulo, um anjo que estava postado do lado direito, no lugar onde o corpo de Jesus havia sido posto, pediu para elas que não ficassem com medo, porque Jesus havia ressuscitado. E o anjo lhes transmite uma ordem muito interessante. O anjo diz: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Perceba que o nome de Pedro é destacado. Dizer o quê? Diga que Jesus vai adiante de vós para a Galileia, e ali vocês o verão como ele vos disse. Mesmo depois de Jesus ter aparecido aos discípulos 2 vezes em Jerusalém, ainda faltava o cumprimento dessa promessa. Então, essa manifestação junto ao mar de Tiberíades seria certamente o ápice das demonstrações da ressurreição de Jesus. E essa viagem da Judeia para a Galileia, de Jerusalém para Tiberíades, deve ter sido muito especial para todos os discípulos, mas para Pedro deve ter sido marcada por fortes emoções. Só que, por um lado, a espera na Galileia para Pedro era bom, porque o mar lhe dava boas-vindas. Só que a pergunta que ficava na mente de Pedro é: por que Jesus quer tanto se encontrar com a gente na Galileia? Por que Jesus fez questão de mencionar o meu nome? E o que Jesus vai dizer para mim depois da minha covardia e depois da minha negação? Era isso que estava gravado na mente de Pedro. Porque mais de uma semana havia se passado, e o silêncio começava a perturbar Pedro. Porque Jesus sempre foi muito carinhoso com ele durante os seus 2 encontros anteriores. Mas Jesus nunca mencionou a questão que se destacava na mente de Pedro. Jesus nunca fez questão de mencionar o que seria de Pedro depois dessa sua negação. Então, ele desejava que Jesus falasse alguma coisa. Nem que fosse para dizer: ó, Pedro, não dá mais. Pedro, a gente tentou, mas você não serve para ser discípulo. Você não serve para fazer a minha obra, para fazer a minha vontade. Nem que fosse para dizer um não. Nem que fosse para dizer isso. Pedro só não queria ficar no silêncio. Porque no meio desse silêncio ele não tinha certeza se Jesus estava esperando o momento certo, ou na verdade se isso já era um desprezo de Jesus por tudo que Pedro fez. Porque para pessoas de boa consciência não existe juiz, júri ou carrasco mais severo do que a nossa própria mentalidade. E é por isso que às vezes os anos passam, e a gente que tem a desculpa de dizer que tempo cura tudo, na verdade a gente fica pior com o passar do tempo, porque a ferida não foi bem tratada, porque não foi resolvida da maneira certa.
ficou acumulando mais dores, ficou acumulando mais ferida. Era o caso de Pedro. Depois de voltar para Betsaida, Pedro fica sentado numa grande solidão por vários dias. 6 de seus amigos mais próximos, dentre os 12, vieram lhe oferecer incentivos. Só que o problema é que Pedro estava inconsolável. Ele se recusava a ver qualquer pessoa. Porque a verdade é que Pedro não suportava mais a sua autocensura. E quando Pedro não suporta mais a sua autocensura, ele percebe que o mar está lhe chamando. Se o mar está lhe chamando, é hora de voltar para o seu velho amigo conhecido, que é o mar. Quando Pedro se vê abraçado pela vida antiga, tentado pelo mar e com seu coração em dúvidas do que iria acontecer no futuro, num turbilhão de sentimentos adversos no presente, ele diz algo que a gente leu: vou pescar. Os estudiosos da Bíblia não apresentam consenso quanto a essa questão. Alguns afirmam que Pedro estava fazendo algo perfeitamente legível, porque ele precisava pagar as suas contas e a melhor maneira de levantar o seu sustento era pescando. Então, mãos à obra. Outros acreditam que Pedro havia sido chamado para deixar essa vida, e uma vez que ele foi chamado para deixar essa vida, seria errado voltar para ela. Só que a verdade é que Pedro vai pescar porque ele não suportava ficar parado. Quando Pedro diz vou pescar, o infinitivo do verbo pescar está no tempo presente, o que sugere ação prolongada. Mas quando ele diz vou, sugere um momento e não uma carreira. Só que Pedro comete um erro que muitas vezes a gente comete, e na verdade a gente gosta de cometer esse erro. Pedro quer voltar para a vida antiga só para sentir o gostinho da lembrança. E a gente gosta de fazer isso. Deus nos tira de uma vida, Deus nos tira de lugares, Deus nos afasta de pessoas, só que a gente às vezes quer voltar só para sentir o gostinho da lembrança. Só que eu não quero me prender nisso, eu quero que você entenda o fato de quem é Pedro e não do que ele fez. Porque Pedro errou, Pedro negou, Pedro falhou, mas independente dos seus erros, Pedro tinha uma qualidade, Pedro tinha algo nato dentro dele. Pedro sempre teve uma grande liderança. Pedro sempre esteve à frente e ele sempre tomava a palavra. Na transfiguração, na festa da Páscoa, o seu talento de líder aparece em Atos dos Apóstolos. Como Pedro era um líder, o que uma liderança faz? Influencia. Os outros olham e dizem assim: nós vamos contigo. Gente, espera aí. Pedro diz, vou pescar. E os outros dizem, nós vamos contigo. Mas Pedro não chamou ninguém. Pedro não convidou ninguém. Pedro não disse, gente, vamos pescar. Pedro diz, eu vou, estou saindo, estou indo embora, estou indo pescar. Porque existem momentos que até quem é líder quer ficar sozinho. Que até quem é popular quer ficar sozinho. Que até quem é rodeado de gente quer ficar sozinho. Só que querer não é poder. Pedro quer ficar sozinho, mas tem alguém que está dizendo, nós também vamos contigo. E para onde você for, a gente vai. Aonde você pisar, a gente pisa junto. Você sabe por que Pedro não consegue ficar sozinho? Porque o chamado de liderança em Pedro é maior do que a solidão que está lhe cercando. Vou falar de novo que eu quero que você guarde isso. O chamado de líder em Pedro é maior do que a dor que está lhe cercando. Oh, glória a Deus. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite, eu já quero adiantar a vocês que essa mensagem pode não ser para todo mundo que está aqui. Que essa mensagem pode não ser para todos, mas eu estou falando com alguém nessa noite que não pediu para ser líder, mas Deus o tornou. Que não orou para ser líder, mas Deus o fez ser. Eu estou falando com gente aqui que nunca orou para ter liderança, mas Deus entregou nas tuas mãos. Você nunca sonhou em ter a influência que você tem hoje, mas Deus colocou nas tuas mãos. E a verdade é que muita gente não gosta, mas eles sabem que é verdade, é que você, tem gente aqui nessa noite que sustenta a casa, que sustenta a família debaixo de joelho, e que todo janeiro profético clama a Deus por causa da sua família, e alguém não entende, alguém reclama, alguém não compreende por você não estar lá no momento com a família, no churrasco, mas mal sabem eles que só estão de pé por causa da sua vida, que só estão de pé por causa da sua oração,
Porque todo culto do janeiro profético você vê e diz: Senhor, guarda fulano que está em casa, Senhor, cuida de ciclano que não pôde vir, porque eu sei o quanto isso pode te sobrecarregar. Eu sei o quanto isso pode te cansar, porque quanto maior a liderança, maior o peso dela também. Porque quanto maior a liderança, maior o peso dela também. Parece que as tuas atitudes não têm o mesmo peso que as atitudes de outras pessoas. O que você faz tem que ser com muito cuidado, porque se você fizer, alguém pode fazer também. Isso é o peso da liderança. Você influencia até quando você não percebe. Só que eu vim dizer para alguém nessa noite que talvez está cansado, que talvez está fadigado, que talvez está por aqui, chegou no limite e está dizendo: eu vou desistir, eu vou entregar, vou jogar tudo para o alto, vou retroceder. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você não pode desistir, você não pode parar, você não pode retroceder, porque tem alguém que tem você como liderança, porque tem alguém que tem você como referência, porque tem alguém que só canta porque você canta, porque tem alguém que só prega porque você prega, porque tem alguém que só ora porque vê que você tem uma vida de oração, porque tem alguém que já era para ter desistido, que já era para ter desviado, que já era para ter saído da igreja, mas ele olha e diz: se fulano com tanto problema não desiste, por que eu vou desistir? Se fulano com tanto problema não para, por que eu vou parar? A verdade é que você pode não ver, você pode não perceber, você pode não notar, mas você é referência onde você passa. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê uma glória a Deus no ouvido dele e diga: tem alguém se espelhando em você. Diga isso para ele, diga. Não, irmão, desse jeito ele não acredita, não diz: tem alguém contando com vocês, tem alguém precisando de você. E eu posso falar algo para você nessa noite: não deixe que os problemas da vida afete a tua liderança, não deixe que as dores da vida afete a chamada que Deus entregou nas tuas mãos, não deixe que a solidão afete aquilo que Deus colocou para você. Por quê? Porque a chamada que Deus te deu é muito maior do que os problemas que te cercam, porque a chamada que Deus te deu é muito maior do que as dores que te cercam. Posso liberar uma palavra? Se você entender, você dá glória? Lá vai. O seu propósito é maior do que a sua dor, o seu propósito é maior do que a sua solidão. Por que, Mateus? Porque solidão é momentânea, mas chamada é duradoura. Solidão é momentânea, mas propósito é duradouro. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite: você vai chegar até onde eu falei que você ia chegar, você vai chegar até onde Deus determinou que você vai chegar. Eu sei que tem alguém que está querendo que você pare, eu sei que o inimigo está furioso querendo que você desista, mas Deus está mandando eu dizer para alguém: a tua história não termina nesse momento de solidão, a tua história não termina nesse momento de dor, porque maior do que a tua dor é o propósito que Deus confiou na tua mão. Tem alguém para dar glória a Deus aqui nesta noite? Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite, eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus aqui hoje. Eu vou liberar para quem tem glória. Tua história não termina aqui, tua caminhada não termina aqui, porque Deus está dando força para quem está fraco hoje, porque Deus está levantando quem está caído hoje. Deus sabe que pelas tuas condições você não chega nem ao meio do ano, Deus sabe que pelas tuas forças você para de liderar agora, mas Deus está dizendo: eu estou te pegando pela mão, estou te dizendo: não temas, porque você vai chegar onde eu falei que você ia chegar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eles vão pescar. E o texto é enfático ao dizer: e naquela noite nada apanharam. Se nós analisarmos pela lógica humana, nós vamos ver que todas as circunstâncias contribuíam para uma boa noite de pesca. O lugar, o horário, as pessoas, tudo andava muito bem para um dia de muita colheita de peixes.
E eu vou explicar rapidamente para você entender. Vamos entender primeiro sobre o lugar. Uma das principais indústrias da área da Galileia nos tempos antigos era a pesca. Ela era parte importante da economia dos galileus. Os pescadores galileus eram geralmente empregados ou sócios de um pequeno negócio familiar cooperativo. E a pesca era tão forte nesse tempo, mas tão forte, que as próprias cidades em seus nomes já relatavam isso. Por exemplo, a própria Betsaida significa casa de peixarias ou casa de pesca. Então, não era o lugar. Se não é o lugar, será que é o horário? Vamos analisar. O período da noite era favorável aos pescadores nos tempos antigos, e até hoje continua sendo o melhor horário. Porque nesse momento os peixes costumam ficar mais vulneráveis, porque a sua visão e a sua percepção estão afetadas. Então o problema também não era o horário. Se não era o lugar, se não era o horário, será que eram os pescadores que eram amadores? E a resposta é não. Pedro entendia de pesca, mas ele não só entendia de pesca, como antes de Jesus mudar a história de Pedro, sabe qual era a profissão dele? Pescador. Ele vivia disso. O sustento da sua família vinha através da pesca. Então o problema também não eram os pescadores. Então, se o problema não era o horário, se não era o lugar, se não era a pessoa, qual era o problema? E aí que está a resposta. Ninguém sabe. Porque tinha tudo para dar certo, mas tem dias que simplesmente não é nosso dia. Mas tem dias que simplesmente nada coopera. Tem dias que simplesmente tudo dá errado. Porque tem momentos que tem tudo para dar certo. O lugar, o horário, a pessoa, está tudo dando certo, está tudo dizendo que vai dar certo, e quando chega na hora dá errado. Tinha tudo para ser uma bênção, deu errado. Tinha tudo para a porta se abrir, mas deu errado. Tinha tudo para o milagre chegar, mas deu errado. E eu estou falando com gente aqui nessa noite que era para ter vivido um ano de 2022 surreal, que era para ter vivido um ano de 2022 incrível, que era para estar vindo de uma grande colheita, tinha tudo para estar colhendo grandes resultados, tinha tudo para estar conquistando grandes vitórias, mas quando parecia que a coisa ia andar, travou de vez. Será que essa história não parece com a da família de alguém que tinha tudo para ter aceitado Jesus no ano de 2022, e quando foi ver, o negócio ficou pior, e quem dizia que ia estar perto, que ia aceitar Jesus naquele ano, de repente começou a dar mais trabalho? Será que não parece com o ministério de alguém que parecia que ia dar certo, de repente afundou? Será que não parece com sonhos de alguém que era para ter se realizado, mas de repente os sonhos foram frustrados? Será que não parece com o emprego de alguém que está aqui nessa noite, que era para estar vivendo bem, ganhando bem, morando bem, mas de repente a porta fechou, de repente a única carta que você recebeu foi de demissão, você já estava praticamente cantando o hino da vitória, e pedindo oportunidade para dar testemunho, só que de repente, a noite que parecia ser de bênção, se tornou uma noite de frustração. Aquela batalha que parecia ter sido ganha, o cenário mudou e parece que vai terminar com você chorando. Só que presta atenção, e se você entender, você vai dar glória. Perceba que o versículo 3 mostra frustração, porque o versículo 3 está dizendo assim: e naquela noite nada apanharam. Se não apanharam nada, tem frustração. Se não apanharam nada, tem chateação. Se não apanharam nada, tem tristeza. E o texto é bem claro, versículo 3: e naquela noite nada apanharam. Mas sabe qual é a melhor notícia? É que o versículo seguinte está dizendo: e sendo já manhã, Jesus se apresentou. Vou falar de novo para você melhorar, glória a Deus. O versículo 3 está dizendo: e naquela noite nada apanharam, e naquela noite nada pegaram, e naquela noite nada pescaram. Mas o versículo seguinte está dizendo: e sendo já manhã, Jesus se apresentou. Mateus, eu ainda não entendi, então lá vai. A hora de Jesus se apresentar não é quando está tudo bem. A hora de Jesus se apresentar não é quando está tudo nos conformes. A hora de Jesus se apresentar é quando está todo mundo confuso, é quando está todo mundo pensando que perdeu, é quando está todo mundo pensando que acabou, é quando está todo mundo pensando que é ponto final. E o texto diz: ele chegou pela manhã, para se cumprir algo da Bíblia que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar glória?
Eu vou dar uma notícia para você melhorar o aleluias. Jesus está chegando no teu cenário. Eu vou dar uma notícia para você melhorar o glórias. Jesus está chegando no teu cenário. Mateus, parece que vai morrer. Ah, é? Jesus está chegando. Mas o médico desenganou. Mas Jesus está chegando. Mas o advogado disse que é casa perdida. Mas Jesus está chegando. Mas o cenário disse que já era. Mas Jesus está chegando. Mas a crise é inevitável. Mas Jesus está chegando. Mas a porta se fechou. Mas Jesus está chegando. Eu sei que a noite de alguns foram longas. Eu sei que pela lógica humana acabou. Mas Jesus está chegando nesse cenário para dizer: eu vou dar vida. Eu vou fazer milagre. Eu vou restituir sonhos. Eu vou restaurar o casamento de alguém. Eu vou mudar a história familiar. Eu não sei se você recebe. Mas se pelo menos 5 pessoas receberam o que eu estou falando aqui, está ótimo. Jesus está dizendo: eu estou chegando para mudar o quadro. Eu estou chegando para mudar o cenário. Aleluia. Bate na mão de alguém aí e diz: Jesus está chegando. Diz isso. E se ele não der pelo menos uns 3 glória a Deus, é porque está difícil. Jesus está chegando. Remaia. Elemanacandoremassúria. Porque tem alguém que está dizendo: eu não sei para que você está fazendo esse janeiro profético. Eu não sei para que você está fazendo essa campanha. Todo dia culto, todo dia culto, todo dia culto. Mas Jesus está dizendo: você fez bem. Sabe por quê? É por causa desse janeiro profético que eu estou chegando para mudar a cena. Que eu estou chegando para mudar o quadro. Que eu estou chegando para dar vitória. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Eu estou sentindo Deus aqui nesse ambiente. A palavra para quem tem glória é: do jeito que está não vai ficar. Porque Jesus está chegando. Chega, aleluia. Oh glória. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo: não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente para operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é, e as evidências gritam que é para desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo para você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. 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 Só que sabe o que é interessante? O texto diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou. Só que sabe o que me chama a atenção? É que o mesmo texto que diz que Jesus se apresentou diz assim: mas os discípulos não o conheceram. Então o problema não era a ausência de Jesus. O problema é que a percepção dos discípulos não o conheciam mais. Os discípulos não reconheceram Jesus pelas seguintes razões. Primeiro, ainda não era dia claro, porque a madrugada ainda vinha raiando. Segundo, havia neblina no começo do dia, sendo ainda muito cedo. Terceiro, pela distância entre o barco e a beira da praia onde Jesus estava. E o quarto, que é o mais curioso na minha opinião: não lhes foi permitido naquele momento reconhecer Jesus. Porque para reconhecer Jesus depois da sua ressurreição, precisava de uma determinada preparação mental e espiritual.
Só que a pergunta que vem na minha mente é: gente, os discípulos andaram tempos com Jesus e ainda não estavam preparados para reconhecer Ele? Mas ouviram mensagem, presenciaram curas, presenciaram milagres, mas ainda não estavam preparados para reconhecer Ele? Mas a pergunta que fica é: por que os discípulos ainda não têm essa preparação? E a resposta é simples: porque a mente dos discípulos estava concentrada nos peixes. E quem fica obcecado por peixe perde a percepção de quem é Jesus. Aleluia. Sabe qual é o mais preocupante hoje? É um povo que só se preocupa em pegar peixes. E enquanto isso, Jesus está indo embora dos nossos cultos. Porque eu posso dizer algo para você: Jesus não tem nada contra você querer pegar peixe, não. Jesus não tem nada contra você querer ser próspero, você querer ser abençoado. Ele tem tudo isso para te dar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O problema é os peixes consumirem a tua mente a ponto de você não saber mais quem é Jesus. Meu Deus, vai estreitar só um pouquinho, mas é que eu preciso falar. Você pede a Jesus o emprego, aí Jesus abre a porta de emprego, você dá desculpa para não vir para o culto porque está cansado. Estava encalhado, Jesus arrumou um namorado, uma namorada para você, e agora tu falta em culto para ir para encontro com o namorado. Posso dizer algo para você? Não deixe os peixes ofuscarem a presença de Jesus. Porque se você perde Jesus, consequentemente você perde o peixe. Mas se você tem Jesus, você tem o dono do mar ao teu favor. Vamos lá. Versículo 5, e eu estou encerrando. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? A maneira como Jesus trata os discípulos é muito familiar. Ele fala como se fosse o pai falando com os filhos. E essa pergunta no original do grego koiné revela que Jesus pergunta já sabendo da resposta. Por quê? Se Jesus já sabe da resposta, por que ele pergunta? Porque quem quer receber a provisão precisa declarar para o provedor. A resposta dos discípulos é bruta, é seca, é na lata: não. Filhos, tens alguma coisa de comer? Não. Aí Jesus diz assim: então faz o seguinte, lança a rede à direita do barco. Irmão, eu encerro falando algo para vocês. Jesus está dizendo, em outras palavras: tentaram a noite inteira sozinhos, agora dá o comando na minha mão. Tentaram sozinho a noite inteira, mas entrega o controle para mim. E aí que está o maior segredo. Porque é complicado um pescador entregar o controle do barco na mão de um carpinteiro. Oh, glória a Jesus, eu estou sentindo Deus aqui. Por que é complicado? Porque parece uma afronta. Pescador, vive disso, trabalha com isso, nasceu para isso, e de repente chega alguém que não participou do momento de dor, e de repente chega alguém que estava ausente quando estava de noite, e diz assim: joga a rede do outro lado que você está fazendo errado. Joga a rede do outro lado que você está fazendo errado. Oh, glórias! Mas eu tenho experiência. Mas ele não quer saber disso. Joga a rede do outro lado.
mas eu tenho diploma. Se for preciso, joga até o diploma do outro lado. Mas eu conheço o lugar onde eu estou há mais de 10 anos. Ok, mas jogue a rede do outro lado. E aí que está o mistério, porque sempre vai existir dois tipos de pessoas nas pescarias da vida. Sempre vai ter aquele que se acha independente demais para cumprir ordens, e ele vai dizer: eu me recuso a fazer isso, porque os meus instintos dizem que não vai dar certo, porque o meu estudo diz que não vai dar certo, porque meus anos de pesquisa diz que não há chance de dar certo. Mas tem outros que estão dizendo: eu não estou nem aí para os meus instintos. Se ele mandou jogar a rede do outro lado, eu vou jogar a rede do outro lado. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Aleluia. E o texto diz: e lançaram a rede à direita do barco, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Posso dizer algo para você da glória? Lá vai. A posição do barco permaneceu a mesma, o equipamento de pesca foi o mesmo, os homens eram os mesmos, a habilidade era a mesma, mas por causa de uma palavra, a colheita não foi a mesma. Posso dizer algo para você? Você não precisa de muito. Você já tem capacidade, você já tem inteligência, você já tem o dom, você já tem autoridade. E o que é que você precisa? Apenas de uma palavra. E a palavra de Jesus é: joga a rede do outro lado, joga a rede do outro lado, joga a rede do outro lado. Aleluia, aleluia. E o texto diz: disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, e o melhor é agora, cheia de 153 grandes peixes. O melhor é os 153 grandes peixes? Não. O melhor é essa parte aqui. E sendo tantos, a rede não se rompeu. Porque o segredo nunca foi pegar peixe. O segredo é a minha rede ter estrutura para aguentar o peixe. Oh glória, eu estou falando com gente aqui nessa noite que por muito pouco já não vivenciou esses 153 grandes peixes. Só que quando estava na tua mão, você viu a tua rede se rasgar. Mas a palavra de Deus nesse dia, nesse janeiro profético é: dessa vez é diferente, porque a tua rede não vai se romper. Irmão, eu sei que é chato, eu sei que já passou a cota, mas é que precisa você falar para alguém aí. Dá um toque em 3 pessoas e diz: a tua rede não vai se romper. Diz isso para eles: a tua rede não vai se romper. Eu vou encerrar, mas vou liberando para quem tem glória. Você não vai ser alguém que olhou e as pessoas disseram: chegou tão perto, passou tão perto, sentiu gostinho, e o que aconteceu? A rede se rompeu. Eu estou profetizando, debaixo da graça, você vai vivenciar cada milagre de Deus. Não, eu vou mais além. Você está no janeiro profético, não é? Eu estou profetizando: a tua rede não vai pegar peixe só em janeiro, não vai pegar só em fevereiro, não vai pegar só em março, não vai pegar só em abril. Jesus está dizendo: eu estou te dando estrutura. Vai ter peixe em janeiro, vai ter peixe em fevereiro, vai ter peixe em março, vai ter peixe em abril, vai ter peixe em maio, vai ter peixe em junho, vai ter peixe em julho, vai ter peixe em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Por quê? Porque Deus está dando estrutura. Depois dessa ninguém te para mais, porque Deus está te dando estrutura. Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Encerrei. Só que eu não posso encerrar sem fazer a minha obrigação como pregador. Eu não posso encerrar sem fazer a minha obrigação como pregador. Você sabe por que a rede não se rompeu? Porque Jesus queria ensinar uma lição para Pedro.
Qual era a lição que Jesus queria ensinar? Qual era o medo de Pedro? Eu acho que Jesus desistiu de mim. E eu acho que esse silêncio todo é porque Ele não quer mais nada comigo. Eu acho que é para mim voltar para a minha vida antiga. E aí Jesus pega, faz ele colher 153 grandes peixes, para mostrar a Pedro: a minha rede para você não se rompeu, porque eu ainda tenho projeto na tua vida. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite que está dizendo: eu vim só para ficar no meu canto, eu vim só para ficar quietinho. Aceitar Jesus eu aceito outro dia, voltar para Jesus eu volto outro dia. Eu acho que não é hoje. Eu acho que Jesus nem me quer mais depois de tanta coisa que eu fiz errado. E Jesus está dizendo: a minha rede não se rompeu para você. Eu entrego o microfone ao pastor desta igreja, mas eu não posso encerrar sem perguntar nessa noite. Eu só quero conhecer você. Primeiro eu vou perguntar quem ainda não aceitou a Jesus, e já já eu pergunto quem está afastado. Há alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mateus, eu nunca aceitei, eu nunca confessei. Eu queria muito conhecer você. Levanta a sua mão bem alto que eu quero te ver. Alguém? Alguém? Vou mudar a pergunta. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Você era da igreja, decidiu dar um tempo, decidiu se afastar, e hoje você se encontra afastado dos caminhos de Jesus. Eu sei que tem, mas eu quero conhecer você nessa noite. Há alguém no nosso meio? Eu gostaria que você levantasse a sua mão o mais alto que você puder. Talvez você não quer levantar a sua mão, mas Jesus te viu nessa cadeira. Ô moço, ô moça, eu não vou forçar você, porque Jesus vale muito, e tudo aquilo que é valioso você não força ninguém a ter. Mas Jesus está dizendo para alguém: você é tão especial, você é tão amado, você é tão querido, que eu te trouxe nesse culto só para dizer: a minha rede não se rompeu para você. O meu projeto na tua vida não foi rasgado. Os meus propósitos na tua vida não foram cancelados. E tem alguém aqui, Deremanachanda, tem alguém aqui que tinha talento, que tinha unção, que tinha dons, só que você enterrou. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui. E você está dizendo hoje: eu acho que eu nunca mais vou voltar a ser o mesmo. Posso te dizer algo? Não é que você vai voltar a ser o mesmo, você vai ser melhor. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas como eu te falei, eu não vou forçar você. Tem alguém nessa noite que quer aceitar ou voltar para Jesus? Eu preciso entregar o microfone ao pastor dessa igreja, mas o meu Jesus quer salvar alguém aqui. Se você quiser, eu estou te aguardando aqui na frente. É a última vez que eu vou te convidar. E eu gostaria que, se você estivesse do lado de alguém, se você estiver do lado de alguém que não é crente, de alguém que está afastado, toca no ombro dele, toca no ombro dela e diga: se você quiser, eu vou lá com você. Porque tem alguém que está precisando só disso. Porque tem alguém que está precisando só de um abraço. E Jesus está chamando você porque você é importante. E Jesus está chamando você porque você é especial. Oh glória a Jesus. O primeiro chegou, o segundo está chegando para Jesus nessa noite também. Posso colocar de pé? Com a permissão do pastor, você pode se colocar de pé. Lelemanachanda.
E se eu te disser que Jesus está querendo trazer mais gente, você acredita no que eu estou falando? Pois é. Tem uma moça que precisa correr para os braços de Jesus urgente. Tem rapaz precisando correr para os braços de Jesus urgente. Porque hoje foi a noite que Jesus preparou para mudar a tua história. Está chegando mais um para Jesus aqui nesta noite. Irmão, eu estou te dando motivo para você dar glória a Deus. Eu estou te dando motivo para você dar aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar ou voltar? Chegou a hora. Ele marcou esse culto. Porque eu posso dizer algo para você? Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar numa festa. Você poderia estar no restaurante. Você poderia estar dentro de casa se preparando para amanhã. Mas olha onde é que você veio parar. Posso dizer algo para você? Você ainda pode olhar para mim e dizer: Mateus, é tudo coincidência. Chama de coincidência, que eu prefiro chamar de providência. Jesus te trouxe aqui nessa noite para você voltar para os braços do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Eu conto até 3, e se você não vier, eu entrego o microfone. Eu conto 1. Jesus está chamando mais gente aqui. Eu conto 1,5. Você já sabe que Jesus está falando com você. Você já sabe que o Espírito Santo já tocou em você. E a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu conto 2. Jesus está chamando alguém. Porque farmácia não vende remédio para a alma. Porque farmácia não vende remédio para a alma. Porque não adianta maquiar o grito da alma. Porque não adianta disfarçar dizendo que está tudo bem. Porque o Jesus que sonda pensamentos, que conhece interior, que conhece as necessidades, Ele sabe que você está ferido, Ele sabe que você está machucado. E eu posso te dizer algo: Jesus não apenas tem o remédio para a tua alma, Jesus é o remédio para a tua alma. Eu conto 2,5, você não vem. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu conto 3, eu entrego o microfone ao pastor. Ele vai orar por essas vidas. E se você quiser aceitar ou voltar, corre. É melhor chegar atrasado, entre aspas, do que você não vir. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Está tendo festa no céu. Está tendo luto no inferno. Você pode glorificar mais forte, aplaudir mais forte. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe.